Estamos com o deputado federal Afonso Ram, que visita Camaquã, e vamos falar com ele porque há notícia de recurso chegando aí para a nossa cidade. Então, muito bom dia, Afonso Ram, e pode falar com a gente aí sobre quais recursos estão chegando para Camaquã. Com certeza, Pablo. Em primeiro lugar, uma satisfação estarmos mais uma vez aqui no município de Camaquã, aqui na Rádio Acústica, né? Aqui que tem uma representação, né, e uma interação muito grande com Camaquã, com a região toda, com toda essa nossa região sul, que é muito importante. Nós estamos, né, de fato, fiz questão de aproveitar o roteiro de viagem para nós virmos mais uma vez a Camaquã. Nós temos um recurso de R$400 mil, que o dinheiro já está na conta da prefeitura, foi depositado essa semana passada, que é um recurso da ordem de R$400 mil. É um pedido muito especial do vereador Ronaldinho Renocar, né, que fez um pedido para atender 4 ruas importantes. A cada momento a gente atende um vereador. Agora mesmo o vereador Bônus, que está aqui conosco, também tem um pleito. O vereador e presidente do partido, Vitor Azambuja, né, também tem feito um grande trabalho. Há poucos dias entregamos uma ambulância aqui, colocamos um recurso de 100 mil para os autistas, mas esse já é agora um pagamento para obras. Geralmente você inicia a obra, para a obra e fica esperando. Então, junto ao prefeito Abner, né, que a gente tem tido uma excelente relação, aliás, tem feito uma excelente administração aqui em Camaquã, nós, dos progressistas, estamos, né, conseguindo esse recurso, já está depositado, né, já está na conta da prefeitura, e aí vai haver o planejamento, né, feito para a execução dessas obras. Então, são notícias importantes. Cada vez que eu venho a Camaquã, né, a gente sempre traz boas notícias e principalmente recursos para ajudar a comunidade camaquense. Ainda não tem informação sobre quais seriam essas ruas que vão receber esse recurso? Até tem uma relação, não está comigo agora aqui, né? São 4 ruas, 2 delas eu visitei, são trechos de 100 metros, 200 metros, em 4 localidades. Mas eu posso pegar com a assessoria e te passar para fazer a complementação dessa informação. E tá hoje aqui por Camaquã, cumprindo todo esse roteiro, mas Brasília também está bastante agitada, com bastante pauta ou sendo discutida atualmente, ou então também pautas que estão para serem pautadas no futuro. Entre elas tem essa pauta da PEC da blindagem, que se fala bastante. Tem a pauta, se vai ou não virar pauta, na verdade, a anistia ao ex-presidente Bolsonaro, e também a securitização, que o deputado é relator, inclusive, né? Na verdade, essa semana, né, exemplo de outras semanas, bem movimentada em Brasília. Eu, como estou em representação à Câmara, estou votando de forma online através do Infoleg. É muito importante, né, a gente, no primeiro ponto, em relação a essa PEC, né, que você se referiu, que é relacionada à questão, né, da dignidade dos parlamentares, da independência, nós precisamos. Eu sou um deputado que não tenho, né, vamos dizer assim, nenhuma dificuldade, conduta ética, não tenho receio, não tenho medo de absolutamente nada, mas nós precisamos votar algo que dê uma segurança para os parlamentares em relação ao seu mandato. Hoje, né, os poderes estão interferindo nos outros, principalmente o Supremo, e hoje tem deputado sendo preso, tem deputado que faz uma abordagem na tribuna e ele recebe um processo, ele poderia estar sendo investigado, mas quando vê já está sendo condenado, e quando vê está sendo preso. Então isso está tirando o ímpeto, está tirando, né, a liberdade verdadeira daquele mandato, que é o mandato popular, que o deputado Afonso Ram, que eu tenho, e que cada um, né, dos 503 deputados e dos 81 senadores tem. Então se instalou uma condição de medo, né, de preocupação, de angústia, e isso não pode acontecer, porque se um parlamentar não puder subir numa tribuna, se ele não puder defender o conteúdo e aquilo que ele acredita, e ele fica pressionado, né, ameaçado, e muitas vezes conduzido até para uma prisão, né, por expor uma opinião, né, e aí em nome da democracia é liberdade de expressão, liberdade de fala, né, claro, com responsabilidade. Então nós votamos, né, é importante, e eu acredito que para o momento que a gente vive no país é uma necessidade, né? Talvez num outro momento não precisasse, mas hoje no Brasil a interferência entre poderes e principalmente o posicionamento do Supremo
e a grande mídia também que calou, né, que só vê um lado, que não posiciona os contrapontos, que não faz uma avaliação crítica, isso, né, dificulta isso. E com a atuação do parlamentar, nós precisamos ter uma isonomia, uma independência e ter uma condição que é o mandato popular. Quem nos dá o mandato popular é o povo, é o voto. E do jeito que está o Brasil, nós precisamos que, né, os parlamentares tenham autonomia de opinião, posições claras e não possam estarem ameaçados e, inclusive, em alguns casos, presos. Por isso foi necessário, dentro da necessidade, fizemos essa votação. Outra pergunta que tu falasse... Antes da gente falar da securitização, até que é o deputado é o relator, inclusive, abordar essa situação que, anistia, né? que foi dito já, parece que o presidente da Câmara afirmou que vai ser pautada essa questão da anistia, né? Nós entendemos assim que agora estamos votando a urgência, que é muito importante, porque desencadeia o processo, né, para não precisar passar em todas as comissões. Então a votação vai para o plenário de forma direta. Então essa anistia que está sendo tão esperada, né, esse projeto que é para se fazer o equilíbrio também em termos de justiça, né, de desfazer as injustiças, porque nós temos pessoas, né, que lá no 8 de janeiro eles não foram abordados de uma forma assim absurda, não depredaram. Quem depredou, a televisão, as imagens mostram, mas quem são pessoas de bem que foram lá protestar, não usaram de arma, não usaram de nada e simplesmente foram presos e hoje tem condenações de 17 anos, de 15 anos, de 10, 8, né, mais de uma década. Isso é um absurdo. Então nós precisamos restabelecer esse equilíbrio, votar a anistia. Claro que estão propondo outros dois formatos, um que só reduz as penas. Então, na verdade, nós precisamos votar o que é necessário. Mas já ter votado a urgência é um avanço importante e agora vamos para a próxima etapa nas próximas semanas. Isso é muito importante. E a securitização, né? E em relação à anistia propriamente desses últimos condenados que nós tivemos, que é o ex-presidente e os outros réus, que também é comentado. Eu acho que eles têm que entrarem também, porque quem julgou eles não tem moral. São parciais. Um dos ministros era era advogado particular, né, no processo do presidente Lula. O outro era o líder de oposição e tem declarações contra o ex-presidente Bolsonaro, o que ele está condenando. Então, esses ministros tinham que se julgar impedidos. É um absurdo. Qualquer tribunal internacional hoje vai anular uma votação dessas com juízes que são parciais, que têm lado, que são contra. Eles não poderiam em nenhuma hipótese, além de ser julgado na primeira turma. Então, na verdade, né, é uma absurda injustiça. Outra, penas, né, de 27 anos e 3 meses para o presidente Bolsonaro. Né, o golpe é uma narrativa, o golpe não existiu. O golpe não utilizou nenhuma arma, né? Então, na verdade, né, penas nessa dimensão e juízes, né, julgando o que eles não estão em condições por conta de não serem isentos, na verdade, isto tem que ser desfeito. E por isso que a anistia se faz necessária por conta, né, de tudo que a gente está acompanhando no Brasil. E em nome da pacificação do país, sob pena de nós termos só um poder, só um lado e, né, hoje é tudo contra. Né? E, na verdade, nós temos que estabelecer o equilíbrio entre os poderes e, principalmente, dar liberdade às pessoas e não penalizar, né, de forma exagerada e fora de contexto algo que não aconteceu. Né? É só no Brasil que você julga algo que foi premeditado. Né? Ninguém pegou nas armas, não aconteceu, não teve golpe. Se teve, foi intenção, se teve, foi uma minuta. E aí, né, que é uma vergonha que a gente vive hoje no Brasil, que são as narrativas. Né? A narrativa do judiciário, desses juízes, é essa. Ora, a narrativa, nós queremos saber a verdade. A verdade é uma, não é a narrativa de um lado, a narrativa de outro. Então, a sociedade brasileira, hoje nós, né, estamos todos indignados, temerosos, né, e muito preocupados com a verdadeira democracia. E por isso que essa votação ela é muito importante, e ter votado agora a anistia já é o primeiro passo, a urgência da anistia já é o primeiro passo importante, sim.
Sobre a securitização agora, eu estive também na abertura oficial da Expo Inter, que aconteceu algumas semanas atrás, e presenciei lá, foi feito o anúncio oficial dessa medida que o governo federal disponibilizou para renegociação da dívida, e havia um grande número de agricultores que não ficaram satisfeitos com as medidas que foram apresentadas e que continuam pedindo que seja feita a securitização, que é esse projeto que tu é o relator. Então, qual é a expectativa, agora que essas outras medidas já foram anunciadas, da securitização de fato avançar lá no Congresso Nacional? Em primeiro lugar, o governo federal, o atual governo, liderado pelo presidente Lula, com seus ministros, tem sido de uma irresponsabilidade absurda. É absurdo. Veja que nós tivemos problemas climáticos no Rio Grande do Sul, de 6 safras, perdemos 5. Fizemos um projeto de lei, né, que buscou o Fundo Social dos royalties de petróleo, fiz a relatoria, trabalhamos toda a agricultura brasileira, agricultura familiar, até os assentados hoje da reforma agrária, que estão assentados e estão endividados, o pequeno agricultor, o produtor de uma maneira geral, o médio e o produtor empresarial. E esses geram a figura social do emprego no campo, do trabalhador no campo, com carteira assinada. Hoje, 23% das carteiras assinadas no Brasil vêm da agricultura do Brasil. E no Rio Grande do Sul é quase 40%. E no interior, aqui em Camaquã, consequentemente também é um percentual muito alto. Então nós precisamos, né, que o governo, né, não adie, como ele foi, inclusive os representantes de governo foram vaiados no ato. Naquela data foi apresentada uma proposta que, né, somente agora foi feita a medida provisória, não tinha medida provisória, anunciou algo que não tinha no papel, fez a medida provisória agora, né, e ainda não votou, né, a autorização no Conselho Monetário Nacional, além de também não ter autorização para o BNDES para executar a liberação, e de apenas 12 bilhões. O projeto do deputado Afonso Rá, nossa relatoria, o 5122, que nós colocamos lá, é 30 bilhões do Fundo Social, para mitigar o clima, que é para, né, nós que sofremos com as secas e com as enchentes, nós precisamos desse apoio. E tem 30 bilhões para o Sul. E também outros próximos de 30 bilhões dos fundos constitucionais, que é para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então nós teríamos aí 60, 70 bilhões para atender o Brasil. Agora, eles colocaram 12 bilhões para todo o Brasil, né? E ainda não tinha definição da fonte do recurso. E outra, o produtor já está, né, terminando o inverno, iniciando a primavera, começa o período de plantio, o calendário agrícola, e é um desrespeito. Então o governo, né, ele fragiliza à medida em que ele coloca situações que não se bota na prática, e é como colocar o agro gaúcho, o agro brasileiro dentro de um FUCA, porque 12 bilhões é absurdamente insuficiente. Era só nós colocarmos em votação o nosso projeto lá que está no Senado e buscar autorização, né, do Conselho Deliberativo do Fundo Social para nós, né, vamos dizer assim, dar um prazo de 10 anos com 3 de carência, que é o nosso projeto. O projeto que o governo apresenta é de 8 anos com 1 de carência, apenas um. O produtor precisa de fôlego, precisa de mais de uma safra. E outra, o produtor vai pagar, porque na situação do projeto de lei que nós fizemos, ele quita a dívida. Todo o endividamento do produtor, que é por conta do clima, e que vai pagar, não é anistia, não tem rebate, descontos, ele vai pagar com juro, o pequeno, de 13,5%, 5,5% para o médio e 7,5% para o grande. Nessa proposta do governo, é 6% de juro para o pequeno. É inviável e não há recurso suficiente, então é um jogo de faz de conta. E mais uma vez o agricultor gaúcho em especial vai ficar na mão. E, portanto, pela irresponsabilidade do governo federal, né, nós temos, né, posicionado isso, denunciado, criticado, por conta, né, de que as ações é uma necessidade. O que o agricultor produz? Alimentos. O que se falava agora? Inflação de alimentos. Poxa, se 180 mil agricultores, 100 mil ficarem fora, vai faltar alimento e produção. E isso, a inflação voltando, ela vai justamente prejudicar todas as famílias. Não é uma ajuda para o campo, né? É uma ajuda para todo o segmento da sociedade. Produzir segurança alimentar, produzir alimentos, e os excedentes, que hoje o Brasil exporta, né? Os excedentes de alimentos, nós alimentamos 1.200.000
né, pessoas no âmbito mundial. Então, a agricultura é fundamental, e a nossa, do Rio Grande do Sul, foi a mais atingida por conta do clima. E, portanto, né, nós precisamos fazer um movimento para colocar em votação ainda esse projeto que está no Senado, e o que o governo apresenta é lento, insuficiente e, com certeza, de uma certa irresponsabilidade por conta de que vende para a sociedade, que traz uma solução, e hoje o agricultor, o produtor vai no banco e ele não tem, ele já está endividado, e ainda ele tem que buscar garantias reais e mais garantias. No nosso projeto de lei, né, de relatoria do deputado Afonso Ramos, nós mantemos as mesmas garantias. Então, hoje, tem uma solução. Nós construímos, inclusive, aprovado por todo o segmento da agricultura do Brasil inteiro e politicamente por todo o Congresso. Hoje, só quem não quer é o governo federal. E ele vem com essa proposta ridícula, que é parcial e que, na verdade, né, vai fazer com que muitos fiquem impedidos de permanecer no campo produzindo. Nós queremos e precisamos dignidade aos nossos agricultores. Deputado, sempre que tiver novos recursos para Camaquã, fica à vontade para vir até a Rádio Acústica FM para a gente estar divulgando também. Com certeza, né? A gente fica feliz em trazer recursos. A gente já colocou em torno de 4 milhões de reais. Estava me lembrando aqui o Vitor Azambuja, né? Também quero dizer da importância desse trabalho que a gente vem fazendo aqui com os nossos vereadores, né? O Bônus, que também faz um trabalho muito bacana, junto com o Ronaldinho, a Renocar. A gente tem hoje 3 vereadores e também uma parceria muito forte com o deputado da região, que é o Marcos Vinícius, nosso deputado estadual. Fizemos agora na Expo Inter uma audiência pública sobre o tabaco, né, muito importante, para preparar a questão da COP, para poder permitir para que o governo, também mais uma vez, o atual governo federal do Brasil, né, não coloque subterfúgios e comprometa a cadeia produtiva da produção do tabaco. O hábito de fumar é uma opção das pessoas. E outra, mais de 90%, 95% é exportado, né? Aliás, gera muita riqueza, gera 3 bilhões, arrecada 17 bilhões para o governo e fatura outros 12 bilhões só na cadeia produtiva dos agricultores. A atividade do tabaco ela é fundamental, inclusive aqui para a região, e nós precisamos, né, justamente desse apoio. Junto com o deputado Marcos Vinícius, nosso deputado estadual aqui de Camaquã, TAPES, né, da região, a gente vem fazendo esse trabalho, né, fazendo um costado, um posicionamento para que nós possamos também, né, ter nessa atividade a geração de renda para os agricultores e eles consumirem no comércio, né, viverem a sua vida, ter sua qualidade, sua dignidade de vida na atividade nos municípios aqui em torno de Camaquã. Camaquã é uma região eixo, né, é um município eixo que congrega todos esses municípios aqui da região e, naturalmente, né, todas as atividades econômicas são importantes. Defender uma família, defender um trabalhador, defender uma atividade agrícola, ela representa muito, porque essa pessoa pode ser um desempregado, pode ser alguém que venha para a cidade, né, engrossar os cinturões de miséria. Então, na verdade, a dignidade das pessoas é dar oportunidade a cada um. E aí nós vamos ter verdadeiramente qualidade de vida. É isso que a gente trabalha em defesa de Camaquã, da região e das atividades produtivas tão importantes. E cada vez, né, o deputado Afonso Ramos está mais engajado nas questões aqui do município de Camaquã. Conversamos então com o deputado federal Afonso Ramos, aqui em Camaquã, na Rádio Acústica